Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Sonho, de Bárbara Heliodora. Vamos trazer pela primeira vez e única na história do Leitura de Ouvido este episódio com Bárbara Heliodora. O Sonho, Conselhos a Seus Filhos e um soneto. E além disso, a gente tem, para fechar, uma poesia que o marido dela escreveu sobre ela. A gente vai ter que fazer diferente hoje, Lucas. Vamos inverter. A Day já vai explicar por que vai ser a única poesia que a gente vai trazer, o único episódio da Bárbara Heliodora que a gente vai trazer aqui. Mas antes vamos explicar, então a gente vai dar uma invertida. Vocês sabem quando a gente traz algumas poesias que são complexas demais para você entender sem contextualização antes, a gente faz as notas de rodapé antes do poema. Então hoje a gente vai explicar pra você, ou quando eu digo a gente, eu falo mais a Dayana vai explicar, e eu também vou aprender junto, sobre os poemas da Bárbara Heliodora e por que são os únicos que a gente vai trazer, né, a história dela. Porque ela é a heroína da Inconfidência Mineira, é considerada a primeira poetisa brasileira, estamos no período de Minas Gerais, setentista, né, então ela nasceu em 1759 em São João del Rei, Minas Gerais. E ela foi de uma família aristocrata, uma família abastada, né? Eu vou trazer junto a biografia e a explicação. Por quê? Bárbara Heliodora Guilhermina da Silveira foi filha de José da Silveira de Souza e Maria Josefa Bueno da Cunha, uma das famílias paulistas mais ilustres que vinha com uma aristocracia ainda em São Paulo, mas ela nasceu em Minas Gerais, em São João del Rei. Então, assim, por isso ela teve uma excelente educação. Lembrar, né, século XVIII, uma exceção a mulher saber ler e escrever nessa época, mas a arte era de fato um dos principais interesses de Bárbara Heliodora. E quando eu falo que esse é o primeiro e único episódio, é porque tem a sua razão de ser. O que acontece? Antes dela completar 20 anos, Bárbara Heliodora conhece Alvarenga Peixoto, que é um poeta bastante famoso, e dele sim nós temos uma produção ao final desse episódio, e eu considero uma produção meio biográfica que auxilia a gente a conhecer a Bárbara, porque ele vai escrever num certo contexto que eu já vou explicar, e ele fala dela todo o tempo, então por isso que eu trouxe junto, para abrir também alas pro Alvarenga Peixoto e dizer que a gente vai fazer outros episódios sobre ele para você conhecer a literatura dele em si. Sim. Mas ele foi um dos principais inconfidentes junto com Tomás Antônio Gonzaga. Você que é leitor de ouvido aqui, já vem nessa seara com a gente de compreender por trás da Inconfidência Mineira várias coisas. A gente trouxe recentemente o episódio de Marília de Dirceu, que também tem como cenário, né, a Inconfidência Mineira. A gente até comentou, né, que parece um relato histórico, né, do que estava acontecendo, mais até do que livro de história, mas fala do que as pessoas estavam vivendo, né, no seu âmago naquela época. Isso, então você tem que lembrar que é um movimento político separatista organizado por uma elite socioeconômica da capitania de Minas Gerais. Nesse momento o Brasil era dividido por capitanias, e ela é considerada a heroína da Inconfidência Mineira porque foi uma mulher muito presente também nas discussões filosóficas do movimento. Ela e o Alvarenga Peixoto cediam a casa para as reuniões, né, onde todos esses liberais, né, que estavam em busca dessa autonomia de Minas, porque eles estavam descontentes com os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa. Mas, ao mesmo tempo, você vai perceber nas linhas dos versos que vai escutar daqui a pouco a importância de respeitar o império, né? Então, isso também está presente, né? Por exemplo, por que são só esses 3 poemas dela que eu trago hoje? Porque quando o movimento foi delatado, né, quando invadiram a residência deles para prender o Alvarenga Peixoto, muitos dos escritos da Bárbara Heliodora foram confiscados pelos soldados e foram destruídos. Né? Então, ela já era poetisa quando se uniu a ele. E teve também uma questão que
meio que causou um escândalo na sociedade mineira, o fato deles terem vivido em união antes de casar, né? Então, eles, por 3 anos, a filha dele, na verdade, Maria Efigênia, que você vai ver ali, o soneto é dedicado a ela. Ela já tinha 3 anos quando eles receberam, então, a bênção oficial da, portanto, Igreja Católica, por meio da portaria do Bispo de Mariana. Isso foi em 22 de dezembro de 1781. Então, a menina, Maria Efigênia, já era grandinha, né? Mas, além dela, eles tiveram outros 3 filhos, que foi o José Eleutério, o João Damasceno e o Tristão Antônio. Então, agora uma parte mais analítica sobre as poesias. Temos então aqui o sonho, conselho a seus filhos, e o soneto, amada filha, já chegado o dia. Essas poesias, explicando, portanto, por que elas se destacam no período setentista mineiro, não só porque ela foi companheira do Alvarenga Peixoto, que foi preso. Após, quando ele é preso, ele é enviado para a Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, mesmo movimento que viveu Tomás Antônio Gonzaga, e depois o degredo dele foi para Angola. Né? Uhum. Então, lá, ela nunca mais o vê, e é lá que ele morre também. Fala no último poema, né, sobre isso. E a Ilha das Cobras, né, é um lugar que não soa legal, né, a Ilha das Cobras. E daí, ainda no Rio, ele escreve assim: Bárbara Bela do Norte Estrela, que o meu destino sabes guiar. Então, você vai escutar daqui a pouquinho, é o último dessa produção, no desfecho do episódio. Nas entrelinhas, a gente vê vários traços biográficos dessa autora, né, e o soneto que a gente traz no episódio é dedicado a essa filha mais velha. O que acontece com a Maria Efigênia? Que ainda quando eles não estavam casados. Ela morreu com 13 anos em decorrência de uma queda de cavalo. Então, em alguns lugares, você vai encontrar que esse soneto é a autoria do Alvarenga Peixoto. Mas não é. É da Bárbara, né? Só que também isso é uma forma meio de proteger ela, porque era muito escandaloso a mulher escrever, né, nesse momento. Sim. Né, a gente tem a mulher totalmente apartada da educação formal ainda, né? Uma batalha que depois veio a Júlia Lopes de Almeida erguendo bandeira, a Nízia Floresta e tudo, a Maria Firmina dos Reis, né? Educando as mulheres também. Então, passado esse escândalo, o que ocorre quando ele é preso é que todos os bens da família são recolhidos, né, pelo tesouro, né? Eles perdem tudo. E ela tem que usar de uma artimanha muito... são confiscados, esse que é o termo que eu não estava lembrando. Ela tem que usar de uma artimanha muito potente para ela não deixar os seus filhos desamparados. Então, ela passa a educar os 4 filhos sozinhos. E a partir desse momento, mais pro fim da vida, ela se faz como se ela tivesse demência para que os bens dela fossem transmitidos pro filho dela, né? De uma forma como se ela estivesse incapacitada, né? As poucas coisas que restam, como se ela estivesse incapacitada de continuar cuidando, né, dos bens da família. Por isso que existe muita história acerca da Bárbara Heliodora. Inclusive, eu encontrei uma dissertação mais recente, de 2014, de uma moça, inclusive, da Universidade de São João. Recente, de 2014. É recente, porque a gente tá falando de uma autora de 1759, né, Lucas? Então, essa menina da Universidade de São João del Rei, que é a cidade onde Bárbara nasce, ela esclarece 2 versões muito fortes que pipocam sobre a vida da Bárbara Heliodora. Uma que seria a verdadeira e outra que seria a elaborada, fazendo essa pintura de heroína da Inconfidência Mineira, porque ela focaliza a vida dela com histórias e histórias. É bem interessante a dissertação, eu li uma boa parte do texto, porque ela mesmo fala que há historiadores e historiadores, né? E dentro dessa perspectiva, quando a gente fala de história, a gente está falando de um bordado memorialístico do que foi a história. Sim. Ou seja, né? O que é esse mito que se constrói no entorno do feminino para a nação também. Né? É usado pouco, né, no Brasil, essa diferenciação e no inglês é usado bastante o history e story, né? Então, story sempre dá essa conotação fictícia, né? E history é o factual.
E a gente não usa muito, né, o história com E, né? A gente não usa muito. Mas no estudo ela utilizou. Então, como forma de resistência, a Bárbara Heliodora passou a se destacar na poesia. Ela é considerada a autora dos primeiros poemas registrados no Brasil, em uma época em que poucas mulheres eram alfabetizadas. Agora, o final da vida dela eu conto agora ou depois a gente ouvir as poesias, Lucas? Eu acho que dá pra gente reservar como a última coisa depois, e daí a gente fala dos nossos apoiadores também, após aí os poemas da Bárbara Heliodora. Então vamos lá, boa leitura. O Sonho, de Bárbara Heliodora. Oh, que sonho! Oh, que sonho eu tive nesta feliz, ditosa e sossegada sexta. Eu vi o pão de açúcar levantar-se, e no meio das ondas transformar-se na figura de um índio, o mais gentil, representando só todo o Brasil. Pendente ao tiracol de branco arminho, côncavo dente de animal marinho. As preciosas armas lhe guardava, era tesouro e juntamente aljava. De pontas de diamante eram as setas, as hastes de ouro, mas as penas pretas. Que o índio valeroso, altivo e forte não manda a seta, em que não mande a morte. Zona de penas de vistosas cores, guarnecida de bárbaros lavores, de folhetas e pérolas pendentes, finos cristais, topázios transparentes, em recamadas peles de saíras, rubins e diamantes e safiras, em campo de esmeralda escurecida, a linda estrela que nos traz o dia. No cocar, oh, que assombro! Oh, que riqueza! Vi tudo quanto pode a natureza. No peito, em grandes letras de diamante, o nome da Augustíssima Imperante. De inteiriço coral novo instrumento, as mãos lhe ocupa, enquanto ao doce acento das saudosas palhetas que afinava, píndaro americano assim cantava. Sou vassalo e sou leal, como tal, fiel constante, sirvo à glória da imperante, sirvo à grandeza real. Aos Elísios descerei, fiel sempre a Portugal, ao famoso vice-rei, ao ilustre general. Às bandeiras que jurei, insultando o fado e a sorte, e a fortuna desigual, que a quem morrer sabe a morte, nem é morte, nem é mal. Conselhos a seus filhos. Meninos, eu vou dictar as regras do bem viver. Não basta somente ler, é preciso ponderar, que a lição não faz saber, quem faz sábios é o pensar. Neste tormentoso mar de ondas de contradições, ninguém soletre feições que sempre se há de enganar, de caras a corações, há muitas léguas que andar. Aplicai ao conversar todos os 5 sentidos, que as paredes têm ouvidos e também podem falar. Há bichinhos escondidos que só vivem de escutar. Quem quer males evitar, evite-lhe a ocasião, que os males por si virão, sem ninguém os procurar. E antes que ronque o trovão, manda a prudência ferrar. Não vos deixeis enganar por amigos nem amigas. Rapazes e raparigas não sabem mais que asnear. As conversas e as intrigas servem de precipitar. Sempre vos deveis guiar pelos antigos conselhos, que dizem que ratos velhos não há modo de os caçar. Não batam ferros vermelhos, deixem um pouco esfriar. Se é tempo de professar de tafu o 4º voto, procurai capote roto, pé de banco de um bilhar, que seja sábio piloto nas regras de calcular. Se vos mandarem chamar para haver uma função, respondei sempre que não, que tendes em que cuidar. Assim se entende o rifão, quem está bem, deixa-se estar. Devei-vos acautelar em jogos de paro e topo, promptos em passar o copo nas angolinhas do azar. Tais as fábulas de Esopo que vós deveis estudar. Quem fala, escreve no ar, sem pôr vírgulas nem pontos,
E pode quem conta os contos 1000 pontos acrescentar? Fica um rebanho de tontos sem nenhum adivinhar. Com Deus e o rei não brincar, é servir e obedecer. Amar por muito temer, mas temer por muito amar. Santo temor de ofender a quem se deva adorar. Até aqui pode bastar, mais havia de dizer. Mas eu tenho que fazer, não me posso demorar. E quem sabe discorrer, pode o resto adivinhar. Soneto. Amada filha, é já chegado o dia em que a luz da razão, qual tocha acesa, vem conduzir a simples natureza. É hoje que o teu mundo principia. A mão que te gerou, teus passos guia. Despreza ofertas de uma vã beleza e sacrifica as honras e a riqueza, as santas leis do Filho de Maria. Estampa na tua alma a caridade, que amar a Deus, amar aos semelhantes, são eternos preceitos da verdade. Tudo mais são ideias delirantes. Procura ser feliz na eternidade, que o mundo são brevíssimos instantes. A Dona Bárbara Eliodora, de Alvarenga Peixoto. Bárbara bela, do norte estrela que o meu destino sabes guiar, de ti ausente triste a suspirar. Por entre as penhas de incultas brenhas, cansa-me a vista de te buscar. Porém não vejo mais que o desejo, sem esperança de te encontrar. Eu bem queria, a noite e o dia, sempre contigo poder passar. Mas orgulhosa sorte invejosa, desta fortuna, me quer privar. Tu, entre os braços, ternos abraços, da filha amada podes gozar. Priva-me a estrela de ti e dela. Busca 2 modos de me matar. Poema dedicado à sua esposa, remetido do cárcere da Ilha das Cobras. E esse foi O Sonho e outros poemas de Bárbara Eliodora. Eu queria destacar porque que é importantíssimo, tem 2 momentos importantes pra gente ter trazido a Bárbara agora em maio ainda, fechando o mês, né, com os episódios. Primeiro é que olha a nitidez de conselhos a seus filhos, né, que é mês das mães ainda, vamos considerar, né, Lucas? Finalzinho. Eu achei muito legal esse norte que ela dá para os filhos dela. Então você já sabe quais são os filhos, em que condições ela criou os filhos depois que ela ficou sem o marido, né, que foi preso e degradado para África, em função da Inconfidência. E daí ela dá todas esses conselhos que valem para tudo e valem até hoje. O que me marcou bastante é a parte que ela fala que não tome a decisão quando o ferro tá vermelho, né? Ou seja, tipo, de cabeça quente, né? Sim. Trocando em miúdos, assim, né? E tem um momento que ela fala, se estão fofocando, vai ler as fábulas de Esopo, que é ali que tá a sua educação, né? Ou seja, isso serve realmente pra gente, né? Evita esse burburinho, esses ruídos de comunicação e foca no que é importante para a sua formação pessoal, né? Pro seu desenvolvimento intelectual e humanístico. Então esse é o grande resumo de conselho a seus filhos, né, que eu achei muito fofinho, assim, a forma como ela coloca. Apesar de ela ser de Minas, né? Sim. Ela fala do mar bastante, né? Então, e em O Sonho, a gente tem esse sonho justamente citando essa figura dos povos originários aqui, que eu achei tão bonito. Primeiro que ela começa, que ela viu o Pão de Açúcar levantar-se no meio das ondas, então é bem fantasioso, né? Bem fantástico a forma como começa, e ela vai falando que ele tá com um grande cocar, que ele tá com um aljava cheio de flechas, né? E que a flecha do índio sempre é mortal, né? Que ele sabe o que ele tem que fazer, contra quem ele tem que lutar, mas ao mesmo tempo meio que se contradiz um pouco, porque depois tem essa questão de ser sempre fiel a Portugal, mesmo ela sendo uma inconfidente também, né? E naquele momento está descontente com a coroa. É interessante a gente pegar esse recorte e trazer esse debate, né? Que a gente hoje também às vezes não fica tão diferente, né? A gente tá descontente com algumas coisas, mas concorda com outras, enfim.
E depois, então, tem esse poema que você acabou de ouvir, foi o último, do Alvarenga Peixoto. Eu quero falar brevemente aqui do fim da vida dela e vamos agradecer os nossos apoiadores, que é o segundo motivo de ter trazido ela em maio, Lucas. Dia 25 agora, vai completar 206 anos da morte da Bárbara Eliodora. E ela foi vítima de tuberculose com 60 anos de idade. Sim. Uma doença que estava já bastante presente na família dela. Quando completou 200 anos, agora em 2019, ela recebeu o título de cidadania in memoriam pela Câmara Municipal de Ouro Preto. Durante a cerimônia da entrega da medalha da Inconfidência, a Bárbara passou a integrar o panteão dos Inconfidentes. Isso é um marco bem interessante. Lá já tem lembranças do Tiradentes e do próprio marido dela, o Alvarenga Peixoto. Significa que ela passou a ter um cenotáfio. Sabe o que é isso, Lucas? Não faço ideia. Eu também fui pesquisar, eu também não sabia. Em relação com epitáfio? Não. É parecido porque eles fazem um túmulo simbólico, onde não tá o corpo dela. Mas é um túmulo simbólico no panteão dos Inconfidentes para ela, como já tem do Tiradentes, que foi morto, esquartejado, perdido, e como tem também do Alvarenga Peixoto, que nunca voltou pro Brasil, né? O corpo dele fica lá, né? Na África, depois que morre, né? Então, o Museu da Inconfidência recebeu também uma porção de terra do túmulo onde ela teve enterrada, que foi em São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas, desde 1819, quando ela morreu. Então, recebe essa porção de terra. Muitos marcos simbólicos, assim, Sim. né? E o que eu quero dar não sei se o termo é disclaimer, que você usa sempre. Eu nunca acho certo o uso dessa palavra. Vamos ver se vai usar certo. Mas, assim, geralmente você não usa certo, mas vamos ver. Não confunda outra Bárbara Eliodora, que teve uma atuação muito profícua na literatura também. Mas, inclusive a gente já trouxe um episódio de tradução da Bárbara, que eu não me lembro agora qual é, mas é outra Bárbara, é a Bárbara Eliodora Carneiro de Mendonça. Essa é carioca, nasceu em 1923 e morreu em 2015. Nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Então ela foi crítica, ensaísta, professora, tradutora. Era a maior especialista de William Shakespeare em território nacional que a gente já teve na história do Brasil. Bárbara Eliodora, mas é outra Bárbara, essa mais contemporânea da gente. Que morreu, então, há 10 anos atrás, né? Sim. Mas, então, trazer tudo isso pra você e dizer assim, ó, curta muito essas linhas da Bárbara Eliodora Mineira, porque este é o primeiro e único episódio, já que tudo dela foi destruído quando invadiram a casa pra prender o marido dela, né? Então, a gente vai voltar a falar do Alvarenga Peixoto, eu vou preparar um episódio especial sobre ele, e... a gente também hoje vai voltar a falar de uma apoiadora que retorna com o apoio anual. Simone Pessoa de Mesquita. Então ela renovou seu apoio aqui pro Leitura de Ouvido. A gente deixa o nosso agradecimento aí. E faça como ela também, entra em apoia.se/leitura de ouvido, que lá tem o nosso financiamento contínuo, coletivo. Ou também pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com, que também... É uma outra forma de apoiar, né? O bom do Pix é que as taxas não ficam para a plataforma, né? Que no apoia.se fica uma taxinha lá para eles. Então, mas essas duas formas aí a gente fica muito agradecido do seu apoio, e todos os nossos apoiadores recebem 2 recompensas. Uma delas, entre os nossos créditos finais aqui do Leitura de Ouvido, todo episódio a gente lê o nome de cada um deles. E também eles recebem um estudo aprofundado das obras que a gente traz na semana, junto com a arte de capa e junto com uma mensagem personalizada da nossa equipe aqui do Leitura de Ouvido, que é eu e a Dai. A Dai e eu. Isso. O Lucas e eu. O Bu vai por último. E os nossos apoiadores, então, são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno dos Santos Leda, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Mike Santos Araújo, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim,
Matheus Simon Brum, Mônica Tocânia, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Harmana Frais Yashitsky, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva Simone Pessoa de Mesquita e Zenilda Ribeiro da Silva. Valeu aí, apoiadores do Leitura de Ouvido, mais uma vez, para ser um dos nossos apoiadores em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.